O dia de hoje uma live muito especial, porque nós temos convidadas. Curte, comenta, compartilha, vem com a gente. Hoje eu vou estar com a Larissa Santos. O Instagram dela é @LarissaLS. E a Larissa, a gente vai falar sobre autodisciplina e um pouco de organização, que na verdade é algo que teve influência direta no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento comportamental e conteúdo. Todos os dias nós vamos ter uma pessoa que para mim é muito especial e que eu espero que possam se tornar para vocês também, porque são maravilhosas. Eu sou suspeita para falar, mas elas são maravilhosas de verdade. Então vem e envia e traz alguém também para essa live, ok? Então é a respeito disso. Hoje a Larissa é uma administradora formada, mas a apresentação dela, na verdade, eu vou deixar ela falar. Eu só queria passar para vocês o que a Larissa trouxe para minha vida e que nós vamos compartilhar aqui nessa live hoje para vocês, tá bom? Ela tem me inspirado ainda hoje. Vou chamar ela aqui. Calma aí. Oi! Oi, sim. Eu estava aqui procurando pedir para participar. E eu procurando convidar. A gente é marinheiro de primeira viagem, né? Acho que é a minha segunda live que eu faço com convidada. É a minha segunda participação também como convidada. Ah, que legal. Uma honra para mim também estar com você aqui, Larissa. Larissa, se apresenta para o pessoal, fala o que você tem feito lá no seu Instagram, quem é você, o que você está apresentando aí para o mundão, para a galera que está aí te conhecer. Obrigada, Sim, pelo convite. Na verdade, eu me sinto muito honrada porque eu estou com a minha mentora, uma das minhas mentoras na vida. Esses dias a gente estava até conversando sobre isso, eu pude fazer um relato para si, explicar um pouco sobre o quanto ela influenciou a minha vida. Eu me sinto realmente privilegiada porque desde a minha adolescência eu fui conduzida mesmo pelo próprio Deus a conhecer pessoas que transformaram a minha vida, a minha visão, a forma como eu pude me enxergar nesse processo de autoconhecimento. O meu começou bem lá atrás e eu me sinto muito privilegiada porque foi desde muito nova, o que me fez chegar aqui e hoje estar sentada com a minha mentora numa live, a gente compartilhando, uma das minhas mentoras, né? Compartilhando conhecimentos juntas. Hoje eu sou uma jovem de 24 anos, sou Larissa, comecei a atuar no meu Instagram com conteúdos referentes à minha área, né? Sou uma administradora formada e gosto muito de compartilhar sempre que foi uma conquista muito especial para a minha vida, que foi a minha bolsa, né? Eu fui bolsista 100% numa universidade privada e eu sempre relato isso porque isso foi fruto, na verdade, da influência do meio que eu vivi, o desenvolvimento de uma proatividade, então não foi uma coisa que aconteceu por acaso, né? Foi o próprio Deus que me conduziu a esse caminho, mas eu tenho certeza que foi por eu ter aprendido a me movimentar, né? Tudo isso foi um processo de autoconhecimento e pela influência do meio que eu vivia, eu hoje estou aqui compartilhando esse conhecimento com vocês e foi fruto de tudo isso, de todo esse processo das pessoas em que eu vivia ao lado. Então, hoje eu sou uma administradora formada, comecei a atuar no meu Instagram compartilhando esse conhecimento, compartilhando algumas teorias, né, que são aplicáveis, que eu aplico na minha vida, que eu aplico na minha vida profissional. Tenho aí mais de 10 anos em experiência de secretariado e foi pelo recrutamento da CIP, eu entrei nesse meio e foi algo que eu me apaixonei, sou apaixonada até hoje. E aí já venho atuando de forma virtual nesse trabalho também com alguns profissionais. E é isso, vamos conversando. A Larissa tá ali, gente, no Instagram dela, trazendo conteúdos. Eu também sou administradora formada, né? Acredito até que fui de alguma forma inspiração para que ela escolhesse, né, essa matéria. E ela traz coisas que a gente aprendeu na faculdade, direcionados para o meio empresarial,
como que você pode aplicar isso na sua vida pessoal. E é incrível, porque além de eu estar relembrando coisas que eu vivi lá na faculdade, eu também estou aprendendo a trazer isso, porque não é fácil, né? Eu acredito até que você tem essa facilidade, porque a organização já é algo que a administração é isso, né? Você administrar recursos. E tem que ter organização. E a organização já é uma característica inerente sua, uma característica natural. Então, acredito que você tem essa facilidade de trazer esse conteúdo para o pessoal e tá incrível. O Instagram dela tá lindo. Já vou até deixar aqui o convite, para assim que acabar aqui, você já corre lá, segue a Larissa também. Galera que chegou aí que não me segue, vem me seguir também, porque a gente está aqui na internet para transbordar sobre a sua vida. Larissa, eu queria que você falasse um pouco para mim de como que você encontrou a autodisciplina e o que que ela te trouxe, porque a gente vivenciou aí nos últimos dias não, né? Acho que nos últimos anos eu pude acompanhar, né? Porque eu te conheço pessoalmente, então pude acompanhar até algo específico em que você aplicou a autodisciplina e viveu uma autotransformação, que é algo que a gente também fala aqui nesse perfil. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que está esse processo para você? O que que isso trouxe? Explica aí para a galera. São coisas que andam paralelas, né? Se a organização, a autodisciplina, mas que na prática, em alguns quesitos da nossa vida, são diferentes, né? São situações diferentes a serem aplicadas. E foi muito legal você ter me chamado justamente hoje para falar justamente sobre esse tema, porque ontem nós estávamos em casa, eu e a minha irmã e mais algumas pessoas. A minha irmã, gente, é a psicóloga Laís Aline, que está aqui com a gente, nos assistindo. E a gente estava lembrando de como foi a minha mentoria, né, da vida para aprender a ser disciplinada. Porque apesar de muito organizada, eu lembrando de algumas coisas, né, até para a gente conversar aqui hoje, eu estava lembrando-se que eu, quando criança, para você ver como isso é muito, muito desde pequenininha, né, eu fazia questão de bagunçar o meu material escolar propositalmente para ter algo para organizar. Isso era muito rotineiro meu. Não sei se a minha irmã vai se lembrar disso, mas eu fazia muito isso. Era algo realmente prazeroso. Mas para algumas coisas da minha vida, a disciplina não foi tão natural assim, né? E aí, uma das grandes chaves assim para minha vida, sem dúvida, foi as minhas companhias, né? As pessoas que estiveram comigo, porque sem dúvida todo esse processo de autoconhecimento, autodisciplina, a visualização da autoimagem, ela precisa, né, ela é contribuída 100% pelas pessoas com que a gente convive, pela nossa rede de apoio. Então, pensando, inclusive, nesse compartilhar que a gente teria aqui, eu estava relembrando disso, né, que a minha irmã, a gente estava brincando disso ontem em casa, sobre isso, né, de quantas vezes acordar cedo era difícil para mim, acordar com bom humor era difícil para mim, e eu fui ali conduzida a ter autodisciplina. Essa condução do meio que nós vivemos contribui muito para que isso possa ser desenvolvido na nossa vida. Então, foi uma das coisas que eu pude pensar em como eu consegui desenvolver isso. Não em 100% das áreas, porque, sem dúvidas, a gente tem uma caminhada, todos os dias a gente aprende um pouco mais. Mas na maior parte das coisas que eu faço hoje, eu consegui alcançar a autodisciplina, mas contribuiu muito o fato de ter pessoas ao meu lado me conduzindo a isso. Sim, eu falo muito para o pessoal aqui que trago a questão do autoconhecimento e todos os autos, né, que ele vai transformar na nossa vida, vai nos ajudar a buscar com o objetivo de alcançar resultados, porque no fim das contas é o que a gente quer, né? E hoje, Lari, você é uma menina de 24 anos que já tem muitos resultados, que muitas pessoas aí com mais idade, nós mesmos que percorremos um caminho antes de você, da sua geração, a gente conquistou algumas coisas que hoje você já tem com um pouco mais de idade. Então,
para ver nessa questão do que eu falo também aqui, da questão do ambiente, da ambiência, das pessoas à sua volta. Eu falei até numa live um dia desses que você não pode ter medo de mudança e às vezes você vai precisar mudar as companhias, mudar os acessos, mudar o que está à sua volta para que você tenha resultado diferente, né? E que vida chata, eu imagino ser a mesma. Se você não tivesse nesse meio, né? Quem seria a Larissa hoje? Quem sabe estaria no mesmo lugar daquela adolescente que a gente encontrou, que a gente teve a oportunidade de conhecer e ver o autodesenvolvimento acontecendo na prática. Você hoje é um exemplo, sim, de uma mulher que se autodesenvolve a cada dia. E para mim, inclusive, como sua mentora, como você disse no início, é um orgulho, é maravilhoso poder acompanhar esse desenvolvimento. Eu sou muito grata por isso, porque se torna uma inspiração para muitas outras pessoas e até para mim também. Como eu te falei até da questão da autodisciplina, algo específico em que você ultimamente se envolveu, né? Foi na questão da atividade física, porque quando eu te conheci, você não praticava. E aí você teve uma transformação física. E hoje, pelo que parece para mim, você é apaixonada e é uma inspiração. E tem que aplicar autodisciplina nisso, que eu acho que acordar o horário que você acorda para praticar o que você pratica não é algo inerente somente da vontade. Não dá para contar só com a vontade. E que, né? naturalmente, um pouquinho sobre isso. Que naturalmente nem a ver com o meu perfil teria, né, Cê? Para quem me conhece, tipo, o que a Larissa está fazendo ali, naquele movimento. Todos os dias de manhã, quando a gente chega na praça, para quem não sabe, eu faço parte do Funcional do Pablo, que é bem conhecido por aqui. Também tô por lá pelo CTT, que chegou aqui agora, do Caio Alves. E todos os dias, quando eu chego na praça onde a gente pratica o funcional, a gente tem uma liderança, né, na nossa turma e a gente comenta a mesma coisa. Eu falo, Aline, eu vim com a cama nas costas, ela também. Mas assim, a gente foi, entendeu? E quando chega lá, eu não sei o que dá, que a gente treina assim, como se não houvesse amanhã. E só eu sei os benefícios disso para minha vida, e sem dúvidas foi. E foi esse ano, mais uma vez, pela influência das pessoas que estavam à minha volta. Então, pelo menos para mim, uma das chaves principais é o fato de ter uma rede de apoio. Eu me lembro de quantas vezes a pastora Marinhos, ela praticamente me comprou para me levar para o funcional. Foi uma chantagem emocional. A minha irmã me arrastava para a academia, porque elas sabiam o benefício disso para minha vida. E foi muito difícil, foi uma construção. Como eu falei, em todas as áreas a gente vai estar disciplinado ou já vai estar bem desenvolvido para vivenciar. Não é assim. E durante a nossa vida a gente vai desbloqueando isso, né? Nas áreas em que falta. E eu me encontrei mesmo. Sim, a Laís colocou aí, disciplina é fazer o que precisa ser feito. E é a respeito disso, né? Você aprendeu a fazer o que precisa ser feito. E eu, de certa forma, fui influenciada por vocês, porque assim como você, eu sou uma das pessoas que tinha resistência ao funcional especificamente, porque eu gosto de outras atividades, né? Mas do funcional em si, não. E hoje estou lá também no CTP do Caio Alves e eu falo até para ele, isso aqui é muito estranho, eu falo pro pessoal, porque, gente, já vou até deixar uma dica, tá? O exercício físico, a atividade física é uma das chaves para você desenvolver disciplina e autodisciplina, porque são atividades que eu acredito que, de certa forma, podem se tornar um vício bom, né? Se torna um hábito. E funciona dessa forma. Às vezes eu chego no funcional e eu falo, cara, quando eu tô aqui, eu penso, o que eu tô fazendo aqui? Mas quando eu tô em casa, eu penso, eu quero ir pro funcional. Eu não esqueço o horário, eu não esqueço naquele dia que tem que fazer. Então, é algo que hoje eu sinto falta. Então, eu até dentro, né, dessa questão do universo do autodesenvolvimento, que uma das ferramentas que eu falo é você se disponibilizar a experimentar, faça. Experimente até novas atividades físicas,
Porque, de repente, assim como a Larissa, você vai se encontrar, ou assim como eu, você vai passar a sentir falta. Então, faça, se permita, né, na verdade. E a gente fala muito isso para você, né, Larissa? Se permita. A gente veio nessa construção com você nesse sentido. Acho que até hoje você já fez coisas que você nunca imaginou fazer por impulsionamento, né? E não se arrependeu de nenhuma, se arrependeu? Não, eu anotei uma frase que a minha irmã fala pra gente praticamente todos os dias, né? Crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito. E pra gente estar aqui, né, Cia, é muito parte disso. Pra gente estar aqui hoje é porque precisa ser feito, porque a gente entendeu que existe algo que precisa ser feito. Então, todos os dias a gente vai precisar praticar isso e encontrar no processo de autoconhecimento as coisas que ainda precisam ser ajustadas, e a disciplina vai contribuir muito para isso, de verdade. Sim. Uma das coisas que eu anotei aqui para compartilhar também é que a gente tem uma mentalidade, né, já implantada, já desenhada na nossa cabeça há muito tempo, de que ser alguém disciplinado ou ser alguém que é adepto a uma rotina é porque a pessoa vai vivenciar uma prisão, vai viver aprisionado a algo, a um estilo de vida, e muito pelo contrário. Foi muito legal a gente ter falado sobre esse tema, porque eu venho postando sobre isso esses dias no meu perfil, que na verdade a rotina, a vida disciplinada, diz muito mais respeito a você ter liberdade para vivenciar outras coisas. Ela flexibiliza a sua vida, né? Na verdade, não nos aprisiona a algo. A disciplina não tem a ver com prisão, gente. Sim, é verdade. Eu, nos últimos dias, vivenciei uma mudança, né? Uma mudança geográfica mesmo, você sabe. E as mudanças tiram você um pouco da rotina, né? Mas o fato de você ter uma rotina já estabelecida ajuda até você retornar para ela. Porque as coisas ficam... Em mudança, as coisas ficam tudo de cabeça para baixo. Não tem jeito, não tem o que fazer. Mas rapidamente você já sabe como fazer para colocar tudo no lugar, para adequar o tempo que você precisa. Então a rotina ela te traz esses privilégios, né? Ah, muito incrível, muito incrível. A gente está caminhando para o final, Lari. Queria saber se você tem algum recado para deixar para o pessoal, o que você quiser falar, né? Fica à vontade. Eu até acabei citando uma das coisas que eu queria deixar como mensagem, que é justamente, eu estou muito marcada por essa frase que eu compartilhei no meu perfil. Acho que tem um post pronto para hoje, inclusive, sobre essa frase. A disciplina é a organização da liberdade. E é legal que esse compartilhar, né, de um mentor, depois eu vou pedir até para se compartilhar lá no story dela, que aí vocês vão ver de quem veio, né? Vamos honrar a fonte, né, Ciane? É muito legal que nessa mesma frase existem 3 palavras que para mim são muito importantes, e inclusive que elas caminhem juntos, que é a disciplina, a organização e a liberdade. É justamente a desconstrução de que uma vida organizada ela vai ser metódica, vai ser chata. E uma outra coisa que eu queria muito compartilhar é que nesse processo é muito importante o autoconhecimento estar inserido em todos os seus dias. Por quê? Eu sou uma pessoa naturalmente muito organizada desde criança. Tive pessoas que contribuíram muito mais nisso, inclusive a minha irmã é uma pessoa que em partes que eu tinha essa falta, ela contribuiu com muitos detalhes importantes para mim. E um outro ensinamento que, inclusive, ela desenvolveu muito em mim foi aprender a flexibilizar. Porque uma pessoa que, né, desenvolve essa autodisciplina e é muito organizada, todos os extremos são muito ruins, né, Ci? E eu, por já ter isso como natural meu, ia para um extremo em que não flexibilizava. Então, quando as coisas saíam muito do meu controle, do meu planejamento, até hoje, né, eu tento lidar com isso. É muito complicado. Então, você precisa se conhecer, ser disciplinado, mas também não deixar de se conhecer a cada dia um pouquinho mais, para flexibilizar, para entender onde você precisa reajustar a tua visão, o teu comportamento,
para que você também não surte, né, com as coisas, porque Sim. a vida ela é contingencial, como eu também compartilhei esses dias aqui no perfil. Então, a gente está muito sujeito a fatores externos, internos, e as coisas vão variar de acordo com o que Deus quiser, de acordo com o que a vida quiser que aconteça. E aí a gente precisa ter um planejamento, sim, se organizar, sim, no que for possível, se adiantar, sim, no que for possível, mas também aprender a flexibilizar para que isso não se torne uma prisão na nossa vida. Sim, sim. Tudo que a gente faz em excesso pode vir a se tornar uma prisão, né? Eu falei numa das lives aqui, acho que foi na última que eu falei mais sobre mim, que você acompanhou isso, fui uma pessoa muito rígida, então, à medida que você traz essas habilidades, elas, para uma pessoa que tem uma tendência aí para o lado metódico, para o lado que tudo tem que ser daquele jeito, para essa rigidez, você acaba tendo uma probabilidade de tornar isso uma prisão. E aí acaba perdendo até a paz, né? Porque a vida também precisa ser leve. É entender, e isso eu também aprendi até com a Laís, né? A Laís é uma pessoa muito leve, eu falei sobre isso na live, e ela ensina a gente a ser assim. Da questão da flexibilidade, da leveza, é entender que a organização, a rotina, a disciplina, elas vão estar te fundamentando, inclusive para quando as contingências acontecerem. Porque se você já está bagunçado, quando vem aquilo que te tira do prumo, né, que são as coisas que a gente não tá no controle, as coisas que acontecem que a gente não previu, ou que até previu, mas que não tinha como resolver, né? Porque não, como a gente fala, né? As contingências, quando isso acontece, se você já estiver bagunçado, você fica pior ainda. E se você tiver já uma base ali estruturada, uma rotina, uma disciplina, elas vão vir, mas você vai saber lidar. E você vai ter até tempo para poder lidar, né? Porque uma pessoa bagunçada, ela é tão presa. E eu sei porque estou falando isso, gente, porque eu já fui essa pessoa. A Larissa sabe disso. Uma pessoa bagunçada é uma pessoa prisioneira. Você postou sobre isso esses dias, não foi? E eu me vi nisso. Que a bagunça, ela traz... Não sei se você usa essa palavra bagunça, mas eu entendi dessa forma. A bagunça, ela é uma prisão também. A organização excessiva, sem flexibilidade, pode se tornar uma prisão, mas a desorganização, ela é uma prisão. Porque você fica refém das situações, você fica refém do tempo, você fica refém até das pessoas. Como que você controla, né, aquilo que está na sua possibilidade? Autossabotagem, exatamente. E eu já fui essa pessoa. E mudei. E é por isso que a gente está aqui, inclusive, compartilhando com vocês, porque é possível mudar. Como a Larissa mudou em muitas situações, eu também mudei nesse quesito, porque era necessário. Eu não via nem futuro. Falava às vezes para a Laís, eu não vejo futuro se eu não conseguir me organizar, porque eu tenho muitos planos, muitos projetos, e eu sei que a organização vai precisar estar dentro disso. Então, eu não conseguia ver possibilidade de fazer as coisas sem ter organização e autodisciplina. Ó, hoje tá um tempinho friozinho, chovendo por aqui, mas daqui a pouco eu tô botando minha roupinha para estar lá no CTP do Caio. Caramba. E é sobre isso. Já até falar para você que não foi. Ainda dá tempo. Caio tá lá esperando a gente. Nós vamos caminhar para o fim. Quero te agradecer, Larissa, por estar aqui comigo. Como eu falei, apesar de você ter dito no início que se sente honrada por estar com a sua mentora, né? E eu sei, hoje eu tenho condições, inclusive, de falar isso de uma forma bem leve, né? Eu reconheço e eu sei o peso, inclusive, que é de minhas ações, mas muito mais os meus ensinamentos têm na vida de muitas pessoas, né? E assim como foi na sua, que eu acompanho de perto já há muitos anos, mas eu quero te agradecer, porque eu também me sinto honrada. Você é fruto de um autodesenvolvimento e não adiantaria nada ser ensinado se você não estivesse disposta a praticar.
que é também sobre isso, gente. Precisa ter disponibilidade. Eu falei na última live que não dá para ter preguiça. Tem que ter disponibilidade para a prática, porque senão o aprendizado se perde. E você se desenvolveu e me inspira também. Me inspira e me ensina. Como eu falei, eu aprendi organização com vocês, com você, com a Laís, convivendo no meio de vocês. Muitas coisas ali eu via, coisas que eu não tinha aprendido, e eu observei, eu falei, isso é legal eu fazer. E aí eu inseri na minha rotina, venho inserindo, né? Porque a gente está em constante aprendizado. Então, muito, muito obrigada, porque é incrível, na verdade, ter pessoas como você na minha vida. Obrigada, sim, mais uma vez. E que fique a mensagem, né, para o pessoal. Esses dias eu estava ouvindo uma live com um gestor de vendas, assim, bombástico. O cara é um referencial na área dele. E ele relatando-se que, por vezes, né, antigamente tá, lembrei. Eu li aqui também. Por vezes, em onde ele atuava, ele viu o quanto ele foi prejudicado simplesmente por não ter organização em tudo que ele fazia. Ou seja, a falta disso também vai nos prejudicar, né? Você até falou na nossa entrega de resultados, na nossa colheita. Então, e com o passar do tempo, da mesma forma como eu, por exemplo, tenho o perfil de alguém organizada naturalmente, o desorganizado também passa a ter isso como a sua marca. Eu compartilhei isso também esses dias. Então, isso é algo realmente muito importante. Fica o alerta para você parar, ter uma autorreflexão, faz parte do seu autoconhecimento. Analise isso. A Ciane é um reflexo disso. Ela precisou reconhecer o que ela precisava ajustar, escolher pessoas certas para estar ao lado, que pudessem influenciar nesse sentido. E hoje poder compartilhar com você que é possível sim ser reajustado, não é o fim da vida, isso não é a sua marca para o resto da sua vida. Nós não vamos morrer da forma como nós estamos, nós não nascemos com isso para morrer com isso. E aí fica a mensagem. Muito obrigada, Sil, eu amei estar aqui com você.